todos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé para nós estarmos orando e iniciando o culto desta noite. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 13 e 14, onde nós estaremos fazendo a leitura nesta noite. Mas antes de nós lermos, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te bendizemos por esta noite, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Deus, na Tua presença, de podermos, ó Pai, adorar, Senhor, bendizer e engrandecer, Senhor, o Teu santo nome, e também, Senhor, em especial, ouvirmos, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem, Senhor, a tratar com as nossas vidas. Ó Deus querido, que possamos estar com o coração aberto para ouvir, Senhor, a Tua palavra e colocá-la, Senhor, em prática em nossa vida, Senhor, a cada dia. Senhor, te bendizemos por cada um, Senhor, aqui presente, e aqueles, Senhor, que estão a caminho da Tua casa, que o Senhor também possa trazer em paz e em segurança, para que juntos nós possamos adorar o Teu nome e ouvirmos a Tua palavra nesta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Amém? Neste momento nós iremos louvar, adorar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É com grande alegria que mais uma noite estamos aqui para render ao Senhor o melhor do louvor, o melhor da adoração, que você possa cada dia expressar a sua gratidão por estar diante de um Deus tão maravilhoso. A palavra do Senhor diz que lá do seu trono Ele se inclina para contemplar os adoradores. Amém? Quantos adoradores estão aqui nessa noite? Que você possa, a cada dia, de todo o seu coração, expressar o melhor do louvor ao Senhor Jesus Cristo, amém? Eu convido você com alegria no seu coração, você venha louvar o Senhor, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha encher a sua vida da presença dEle, a cada dia nos moldar conforme a palavra e a vontade de Deus, amém? Louvemos ao Senhor com alegria nessa noite. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
diante do teu altar, diante do teu altar, Aleluia. diante do teu altar. Aleluia. Que a cada dia nós possamos nos derramar diante do altar de Deus, amém? Nós possamos expressar a cada dia a adoração a este Deus e pedir que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus a cada dia venha encher a nossa vida com a presença dEle, amém? Nós falamos, amém? Em meu coração há um desejo, em meu coração há uma chama que arde por ti, Senhor. Em meu coração há uma esperança, em meu coração há uma confiança que espera por ti, Senhor. Quero sentir o teu toque e a cada instante eu vou chamar teu nome, mesmo que tudo esteja bem. Eu quero tua presença, meu Senhor. Preciso de ti, eu não consigo me conter. Preciso de ti, a tua face eu quero ver. Preciso de ti, eu não consigo me conter. Preciso de ti, a tua face eu quero ver. Em meu coração há um desejo, em meu coração há uma chama que arde por ti, Senhor. Em meu coração há uma esperança, em meu coração há uma confiança que espera por ti, Senhor. Quero sentir o teu toque, a cada instante eu vou chamar teu nome, mesmo que tudo esteja bem. Eu quero tua presença, meu Senhor. Preciso de ti, eu não consigo me conter. Preciso de ti, a tua face eu quero ver. Preciso de ti, eu não consigo me conter. Preciso de ti, a tua face eu quero ver. Aqui no Salmos de número 1, ele diz assim:
Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Que verdadeiramente, nós possamos fazer parte desse povo feliz, que verdadeiramente tem prazer na lei do Senhor. Este hino que nós vamos louvar, ele diz: acha em mim verdadeiro adorador. Eu gostaria de dizer para você, meu amado, que você foi escolhido por Deus, e nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele consagrou, Ele escolheu este lugar, a nossa vida, para que Ele habitasse, para que o Espírito Santo de Deus fizesse morada, e que nós possamos a cada dia, em todo momento, ter prazer na lei do Senhor, andar conforme a vontade de Deus. E Ele diz aqui, não se assenta nas rodas dos pecadores, e nem segue os conselhos dos ímpios. Que assim sejamos nós, que a cada dia o nosso pensar, o nosso proceder seja conforme a cada dia a vontade de Deus. Que nós possamos ser casa de bênção, que nós possamos ser um lugar onde o Senhor Ele tem prazer em habitar, e que você possa, sim, louvar o Senhor Jesus com este hino, e que Ele venha achar a cada dia em nós verdadeiros adoradores, aqueles que têm prazer em estar na Tua presença, amém? Feche os seus olhos e louve ao Senhor neste momento de todo o seu coração. Faça deste hino uma oração diante do Pai. Fala: Senhor, acha em mim, faz de mim conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, assim como o Senhor encontrou Davi, não porque ele era perfeito, mas é que ele era um homem segundo o Teu coração, porque ele tinha prazer na Tua lei. Ele não tinha prazer no pecado. Quando ele errava, ele compreendia que não era nada sem a presença de Deus, que a vida dele, em meio aos erros, ele estava distante dos caminhos do Senhor. E já Davi, ele tinha um coração quebrantado e contrito. Assim sejamos nós também, a cada dia, na presença de Deus, amém? Feche os seus olhos e adore ao Senhor, amém? Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Peça ao Senhor nessa noite. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Obrigada cada dia pela Tua presença, ó Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo fazer morada em nossos corações, ó Deus. Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em
verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. E peça ao Senhor nessa noite, me faz, Senhor Deus, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. declare isso ao Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei nós, Senhor Deus, a cada dia verdadeiros adoradores. Assim como a tua palavra diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me ao caminho eterno. Amém, amados? Que você possa aplaudir ao Senhor nessa noite, todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 22 ao 33. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, o porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. E eu peço a Deus a graça, a unção, a sabedoria, a capacitação para ministrar, Senhor, o ensino nesta noite. Ó Senhor, que esta palavra viva, Senhor, venha encontrar lugar em nossos corações e que possa gerar frutos, Senhor, transformando vidas, porque a Tua palavra santifica, a Tua palavra liberta, a Tua palavra nos lava, Senhor, a Tua palavra muda a nossa vida. Não é, Senhor, a Tua palavra como um martelo que esmiuça a penha. Não é, Senhor, a Tua palavra como um fogo que purifica. Ó Senhor, venha moldar corações e venha mudar a nossa vida pelo poder da Tua palavra. Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos, e o que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado. Te louvamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito bom, os irmãos podem sentar-se, é muito bom nós nos reunirmos na presença do Senhor com o propósito de estudarmos a palavra de Deus. E nós vamos continuar com a análise da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando a segunda parte desta carta, que envolve os capítulos de 4 a 6, em que o apóstolo Paulo ele apresenta uma série de exortações para a vida cristã prática. Na primeira parte da carta, ele trata do plano da redenção. Ele mostra o que Deus fez em Cristo para comprar para si a humanidade caída. Então, redimir é comprar para pôr em liberdade. E quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, os nossos muitos pecados são perdoados, nós somos selados pelo Espírito Santo, passamos a ter o Espírito como penhor da nossa salvação, penhor da nossa herança, e passamos a ter uma vida com Deus. Agora, quando nós chegamos na segunda parte da carta, que é do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo começa a mostrar que nós devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Então, Paulo começa a falar a respeito do andar do redimido, como o redimido deve andar. Ele começa a mostrar que nós temos que zelar pela unidade da igreja, é uma responsabilidade de cada um de nós zelarmos para que a igreja seja unida como o corpo de Cristo. Depois ele começa a falar da pureza pessoal, ou seja,
um contraste entre a antiga vida e a nova vida em Cristo Jesus. Então, vários comportamentos que outrora era comum à nossa vida, agora não são mais. Então, nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. E também ele mostra que nós temos que zelar pela harmonia do lar. É o tema que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Os deveres domésticos, o papel da esposa, o papel do marido, o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento do cristão na sociedade. E no capítulo 6, ele termina o intervalo mostrando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra as astutas ciladas do diabo. Por isso nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando nós olhamos para toda esta parte da carta, ou seja, dos capítulos 4 ao capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo está mostrando como deve ser a vida cristã, como o redimido, aquele que foi comprado por tão alto preço, aquele que pela sua união com Cristo hoje tem o direito de ser chamado filho de Deus, deve andar. Então, tamanha graça, tamanha posição alcançada também exige de nós tamanha responsabilidade. Então, nós temos que viver de modo justo, ou seja, uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens, e uma vida de santidade, uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. O intervalo que nós vamos estudar hoje, que nós lemos aqui como leitura introdutória, que envolve os versículos 22 ao 33 do capítulo 5, nesse intervalo, o apóstolo Paulo, ele mostra como deve ser o comportamento dos cônjuges cristãos. Nós agora estamos em Cristo. Então, agora nós formamos uma família em Cristo Jesus. Então, esta família cristã, ela deve resplandecer como luzeiro no meio de uma geração corrompida. Então, Paulo, ele começa a mostrar agora os 3 pilares que sustentam o casamento cristão no Senhor. Então, um casamento bem-sucedido, hoje, muitos têm tido o casamento como uma instituição totalmente falida e desprezada até mesmo por muitos. Paulo, ele começa nesse intervalo a mostrar que o casamento, quando ele é feito em Deus, ele é sustentado sobre 3 pilares que vão dar força para esse casamento subsistir a qualquer adversidade, a qualquer circunstâncias que se levantam ao longo da vida. Então, nós vamos ver o pilar da submissão, nós vamos ver o que é isso, os deveres da mulher cristã. Nós vamos ver também o pilar da doação, ou seja, os deveres do marido cristão. E depois, o terceiro pilar, o pilar da unidade. O pilar da unidade expressa o real sentido do casamento, que é tornar-se uma só carne, uma unidade perfeita no Senhor. Então, Paulo, ele começa a discorrer nesses versículos, mostrando o que Deus espera da nossa vida como redimidos no Senhor. O que Deus espera que nós
como deve andar uma família formada por um homem cristão e por uma mulher cristã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar a nossa análise aqui a partir do versículo 22, primeiro intervalo aqui do versículo 22 ao versículo 24. Paulo, ele descreve os deveres das esposas cristãs. Então, primeiro, ele começa a falar com as mulheres, os deveres das esposas cristãs. Então, esse é o primeiro pilar que sustenta um casamento. E quando isso não existe, dá um desarranjo, o lar não é harmônico e esse casamento tende a se dissolver. Mas, quando realmente esses pilares sustentam o casamento, quando a vontade de Deus ela é expressa no relacionamento, esse casamento dura até que a morte os separe. É um casamento, é uma unidade perfeita. Então, o primeiro assunto, ele vai mostrar aqui do versículo 22 ao 24, os deveres das esposas cristãs. E eu quero dizer para você, mulher, preste bastante atenção. E para você, marido, ou homem, talvez temos solteiros aqui também, aprenda. Porque o próprio Deus diz que não é bom estar só. E estar solteiro é uma exceção, porque Deus diz que não é bom estar só. E realmente não é bom estar só. O casamento não é uma tragédia. Ele é uma tragédia se é feito sem ter uma terceira dobra, talvez a principal das dobras, que é Deus. Porque um cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Quando Deus está no nosso lar, o casamento é algo maravilhoso, é algo abençoado. Então ele começa dizendo, aqui no versículo 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então ele apresenta os deveres da esposa cristã. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Em algumas traduções está sede submissa ao vosso marido. E na nossa sociedade, quando nós falamos de submissão da mulher ao marido, muitos torcem o nariz, porque não compreendem o real significado da submissão bíblica. Então, para muitos, por não entender o sentido da palavra submissão, vão até mesmo interpretar de modo errôneo e vão achar que a mulher, ela ocupa uma posição de inferioridade em relação ao homem. Isso não é verdade. E essa interpretação errada tem gerado muitos problemas, até mesmo dentro da igreja. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu fiz um poema e eu gostaria de fazer uma declamação aqui para os irmãos. O nome do poema é Cabra Macho. Eu falo assim: tem nas igrejas uns cabras muito machos, torcem a palavra e faz da mulher um capacho. Mas a mulher não é capacho, não. É par perfeito para acabar com a solidão. Fez a mulher
da costela de Adão, não da cabeça, não é Deus de confusão. Não fez dos pés para ser pisada, não. Obra perfeita do autor da criação. Mas a mulher é carne da carne, adjutora e fiel companheira, dá luz aos filhos e tem muita fibra, é preciosa, é uma brava guerreira. Fez a mulher da costela de Adão, não da cabeça, não é Deus de confusão. Não fez dos pés para ser pisada, não. Obra perfeita do autor da criação. Ei, você, seu cabra machão, siga o exemplo do autor da salvação, que no Calvário entregou a própria vida para salvar a sua igreja querida. Fez a mulher da costela de Adão, não da cabeça. Não é Deus de confusão, não fez dos pés para ser pisada, não. Obra perfeita do autor da criação. Amém? Então, a mulher, ela foi criada com o propósito de ser uma adjutora. A palavra adjutora, ela transmite a ideia, tanto no hebraico como no português, de aquela que está ao lado, aquela que tem uma missão de auxiliar. Então, Deus criou uma instituição. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Por isso deixará um homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, Deus criou essa instituição que é o casamento. E Deus deu o governo do casamento ao homem. Agora, Ele colocou a mulher como auxiliadora, aquela que está ao lado, aquela que trabalha junto com o seu marido, para que essa instituição chamada casamento possa ter um grande êxito, um grande sucesso. Quando a gente olha para a palavra grega submissão, ela significa hipotasso. Olha o pastor falando grego. É importante, nesse caso porque tem um sentido diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Então, essa palavra no grego, ela significa literalmente reconhecer a liderança de. Ou seja, o submisso, ele coloca a sua vida debaixo de uma liderança. E no caso do casamento, essa condição, ela é resultado do amor. Então, a mulher cristã, ela reconhece a liderança do seu esposo. E ela entende que ela foi colocada como adjutora, ou seja, aquela que está ao lado para ajudar o seu esposo, para que a liderança desta família, e o marido, ele vai mostrar que o marido exerce uma função de cabeça, ele é o governo do lar, mas ele depende muito da ajuda o tempo todo da sua esposa. Então, o sentido real de submissão é uma referência às funções estabelecidas por Deus para o homem e para a mulher dentro da estrutura da instituição familiar. Então, quando a gente olha o sentido do texto, quando a gente entende que submissão é colocar a vida debaixo de uma missão, sub é abaixo de uma missão. E qual é a missão que Deus colocou para a mulher cristã no casamento? De ser uma auxiliadora, de ser uma adjutora, de fazer de tudo para que o governo que foi entregue ao seu marido, e ela casou com ele como fruto do seu amor, então ela está ao lado para que o lar dela seja um lar abençoado, para que o lar dela seja um lar bem-sucedido.
Então esta mulher, ela vai se submeter por amor ao seu marido. Ela vai entender a grande responsabilidade que Deus colocou na vida dele, e ela vai reconhecer a sua liderança, e ela vai honrar o seu marido, vai reverenciar, respeitar o seu marido em amor. Esse é o conceito de submissão bíblica. Então, a Escritura, ela vai afirmar que o homem deve ser o líder do lar e a mulher a sua auxiliadora, aquela que está ao seu lado, ajudando a tomar decisões e a manter a ordem do lar. Eu gostaria que você deixasse o texto aberto e vamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Na Almeida Revista e Atualizada está uma auxiliadora idônea. A palavra idônea aí é alguém que é semelhante. Amém? Então, a submissão bíblica, ela não é sinônimo de opressão, mas é sinônimo de compreensão do papel do marido e da esposa no relacionamento. Eu gostaria que você agora abrisse comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 11, versículo 11 e 12, amém? Diz assim: Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, submissão bíblica não é sinônimo de opressão. O marido cristão, ele não é um ditador. O marido cristão, ele tem uma responsabilidade de governo, e esse governo é tão sério diante de Deus, porque a família é algo especial criado pelo próprio Senhor, com o propósito de perpetuação de espécie, com o propósito da criação dos filhos no caminho do Senhor, e numa missão tão grande, não poderia ficar sem alguém tão importante para estar ao lado. E se a gente olhar vários textos da palavra de Deus, vai exaltar o papel da mulher. Por exemplo, a mulher sábia, o que ela faz? Edifica o lar. É o exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Você pode ler em casa. Mulher virtuosa, quem achará? O valor de uma mulher virtuosa, ou seja, de uma mulher que entende o seu papel, de uma mulher que teme a Deus, de uma mulher que realmente cumpre o seu papel de adjutora idônea dentro do casamento. Esta mulher é uma bênção para o seu esposo. É maravilhoso. Aquele que achou uma esposa de valor alcançou a bênção de Deus. Isso é uma realidade. Quando nós
casamos no Senhor e encontramos uma companheira para nos ajudar a conduzir a nossa família conforme a palavra de Deus, nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Então, o casamento em Deus, quando a mulher entende a sua finalidade, quando o marido entende a sua finalidade, e os dois cumprem o seu papel no Senhor, esse casamento é uma bênção. O final do versículo ele termina como ao Senhor. Essa expressão, ela fica mais clara se fizermos uma tradução literal desse versículo inteiro. Vamos ler novamente o versículo, e ele diz assim, ó: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Agora, se a gente fizer uma tradução, uma tradução bem literal do sentido da palavra submissão, esse versículo fica assim: mulheres, reconheçam que o marido é o líder, ou seja, o cabeça da família, assim como vocês aceitam que o Senhor é. Então, quem é o líder da igreja? Quem é o líder da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, ele usa o relacionamento de Cristo e a igreja para mostrar que o relacionamento de uma esposa e de um marido cristão prefiguram, ou seja, simbolizam o relacionamento entre a igreja e Cristo. Então, essa expressão como ao Senhor, ou seja, como nós reconhecemos Cristo como Senhor da nossa vida, como cabeça da igreja, por amor, por entendermos o que Ele fez pela nossa vida, a esposa cristã também deve reconhecer a liderança do marido, a posição que Deus concedeu ao marido no casamento. Vale nós entendermos que no princípio, Deus criou o varão e a mulher foi criada por causa do homem. Mas nunca na Bíblia nós vamos ver uma questão de inferioridade. Então é uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora semelhante. É alguém que está ali o tempo todo para ajudar o marido a tomar as suas decisões e manter a ordem no lar. Quando não há essa compreensão, o diálogo fica truncado e o relacionamento, ao invés de ser baseado no amor, passa a ser baseado na ditadura. Isso não leva a nada, isso leva à destruição do lar. Mas não é assim que a palavra de Deus nos instrui. Agora ele começa no versículo 23 a mostrar o porquê. Ele diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, a razão da submissão da mulher no casamento é que ela ocupa no casamento a mesma posição que a igreja ocupa no relacionamento com Cristo. É a submissão em amor. Então, o marido é o cabeça, é o governo, é a autoridade da família. Assim como Cristo é o governo, é a autoridade da igreja. O objetivo aqui é mostrar que tanto na família como na igreja, ambas instituições criadas por Deus são postas sob o cuidado de uma liderança. Tem que ter um governo, porque se não tiver governo, vira o quê? Anarquia. Então Deus não criaria instituições sem liderança. Então a igreja, ela está sob a liderança de Cristo, assim como a família está sob a liderança do esposo.
Então, cabe à esposa reconhecer essa liderança e auxiliar o seu marido nesse papel tão importante para que o lar possa ser um lar harmônico. O finalzinho aqui ele diz o seguinte: sendo ele o próprio Salvador do corpo. Aqui ele está fazendo uma referência à obra de Cristo, né? Então, além de fazer uma menção aqui da obra redentora, Cristo morreu para quê? Para salvar a igreja. Cristo é o Salvador do corpo. Essa expressão também expressa o cuidado de Cristo para com a igreja. Nós vamos ver daqui a pouco o que Cristo fez e o que Cristo continua fazendo e o que Ele fará para com a igreja. Cristo, Ele no passado, Ele deu a vida, mas no presente Ele santifica e no futuro Ele glorificará a sua igreja. Então Cristo continua cuidando, Ele é o próprio Salvador do corpo. É uma obra passada, mas é uma obra presente, mas é uma obra futura. Então isso também, esses cuidados que são manifestos como o exercício do amor, o marido também, ele tem que ter esses cuidados de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então ele vai dar detalhes disso a partir do versículo 25. Agora o versículo 24 ele diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, como a igreja, nós somos igrejas, amém? Nós somos a igreja. E nós estamos sujeitos, ou seja, submissos. Cristo nos amou e deu a vida dele por nós. Cristo nos comprou da escravidão do pecado e pôs a nossa vida para uma vida de liberdade. Então nós o reconhecemos e nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. Então Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja está sujeita, ou seja, está debaixo da autoridade de Cristo, reconhece Cristo como seu Senhor. Assim também as mulheres cristãs devem ser sujeitas ao seu marido. Então, quando a mulher entende o seu papel, ela procura ter uma vida que realmente exerça a função que Deus colocou na mão dela, de ajudar o seu marido na condução do lar. Então ela deve ser submissa em tudo, né? Essa submissão em tudo, ela não pode ser mal interpretada. Então a mulher, ela é submissa em tudo, mas essa submissão é no Senhor. Se o marido der uma ordem absurda, ela deve cumprir? Não. Lá no quartel diz que ordem absurda nem por escrito. Não é verdade? Então, realmente a submissão ela é no Senhor. Então, tudo ela vai fazer para manter o seu lar, ocupar o seu papel, ajudar o seu marido, como uma mulher sábia, como uma mulher que edifica o lar, como uma mulher que realmente teme a Deus, e ela vai ser uma mulher submissa ao seu marido no Senhor. Agora, do versículo 25 ao versículo 30, Paulo muda o foco um pouquinho. Então, se o primeiro pilar é o pilar da submissão, o segundo pilar é o pilar da doação. Ele diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por elas.
se houvesse uma instrução só para as mulheres, né, poderia ser muito mal interpretado. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela tem os deveres da mulher cristã, mas tem também os deveres do marido cristão. E muitas das vezes, nós temos o costume de interpretar a Bíblia apenas naquilo que nos interessa. Isso é um problema. Por exemplo, eu lembro quando criança, muitas das vezes, meu padrasto pegava a Bíblia lá: vós, filhos, sejam obedientes ao vosso pai no Senhor, honra o teu pai e tua mãe, blá, blá, blá. Beleza. Mas não li o versículo seguinte, que é: vós, pais, não irrite os vossos filhos. Então, muitas das vezes, nós trabalhamos muito a questão dos nossos deveres, mas tem também os nossos direitos. Então, ao homem foi dado a posição de liderança, de governo. À mulher, o papel de auxiliadora na condução da família. Mas se tem esse pilar que é fundamental, e Deus que criou o casamento, Ele é um Deus perfeito, e Ele sabe o porquê que Ele fez isso. Por isso que no meu poema eu disse que fez a mulher da costela, ou seja, para estar do lado, não fez da cabeça, porque não é Deus de confusão, e nem dos pés para ser pisada, não. Então Deus, Ele fez tudo perfeito. A criação de Deus é perfeita. Deus fez tudo correto. Mas Deus, Ele colocou a mulher como auxiliadora. Mas olha o que Deus falou para os maridos, né? Então nós temos aqui um segundo pilar que sustenta o casamento. Eu chamo esse pilar de pilar da doação, ou seja, da entrega por amor. Então ele diz aqui: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E eu pergunto: o que Cristo fez pela igreja? O que Cristo fez pela igreja? O que é que Cristo fez? Ele deu a própria vida. Ele se entregou por amor. Então o texto aqui, ele não mostra que o marido, né? O texto não diz que os maridos devem manter a sua esposa em sujeição. Ele diz para a mulher que ela deve ser submissa ao seu marido. Mas em relação ao marido, ele dá outra ordem, ele diz assim: maridos, amem a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, marido, dê a sua vida em favor da sua esposa. Dê a sua vida. Faça de tudo para a sua esposa não se entristecer. Faça de tudo para a sua esposa se sentir amada, cuidada, protegida. Faça de tudo para a sua esposa se sentir segura. E quando realmente o marido ama a esposa, ou seja, de modo semelhante ao amor que Cristo manifestou pela igreja, eu digo para você: se o marido dá a sua vida em prol da sua esposa, se entrega, cuida, zela, protege a sua esposa, santifica a sua esposa, zela pela sua esposa, pergunto: há alguma dificuldade da esposa ser submissa a ele? De modo algum. Então a submissão aqui, ela tira esse conceito errôneo de opressão, mas passa a ser sinônimo de cuidado, de proteção, de zelo, de carinho. Então cabe ao marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela. Isso é fundamental.
Então, se há a submissão bíblica, há também a entrega por amor, ou seja, a doação. O marido dá a vida em prol da sua esposa e, consequentemente, em prol da sua família. Esse é o princípio da criação de Deus na formação da família. A parte B do versículo 25 diz assim: e a si mesmo se entregou por ela. Se nós olharmos aqui do 25b ao versículo 27, o amor de Cristo pela igreja é apresentado em 3 atos majestosos, que se estende do passado ao presente. Então, o amor de Cristo, ele é revelado aqui no versículo 25 como um amor que se entrega, a si mesmo se entregou por ela. Então aqui é uma referência à morte sacrificial de Cristo. Cristo amou tanto a sua igreja que ele deu a própria vida para salvar a sua igreja. Ele entregou a sua vida para comprar uma noiva para si. É um amor que dá a vida. E lá no versículo 28, Paulo vai falar: assim também o marido deve fazer. Ou seja, Cristo deu literalmente a sua vida para comprar uma noiva para si. Então também o marido deve dar a sua vida em favor da sua amada. Esse é o casamento cristão. Versículo 26, ele diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cristo não apenas salvou, não apenas entregou a vida pela igreja. Então, no presente, ou seja, hoje, o seu amor pela igreja é demonstrado pela sua obra de santificação. Então, no passado, pela sua obra sacrificial, Cristo morreu pela igreja. Mas hoje, Cristo demonstra o seu amor pela igreja através da sua obra de santificação. Então ele diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados e nos libertou da condenação do pecado e do inferno, mas Cristo santifica a nossa vida. E quando nós falamos de santificação, nós temos a santificação posicional, que é resultado da nossa união com Cristo, amém? Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser santo, mas também a nossa santificação diária. Ou seja, em todo o nosso dia a dia, o Senhor vai lavando a nossa vida através da lavagem da água pela palavra. Amém? Deus vai lavando o tempo todo das poeiras dessa jornada. O Senhor, pelo seu amor pela igreja, Ele vai nos purificando continuamente da corrupção e da poluição do pecado. Então Deus continua trabalhando em favor da nossa vida. João 15:3, o Senhor diz que nós estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido. João 17:17, o Senhor diz: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, Cristo deu a sua vida, Cristo trabalha para que haja santificação na nossa vida. Essa é a etapa presente do amor de Cristo, um amor que deu a vida, um amor que nos santifica. Agora olha o que ele diz no versículo seguinte, versículo 27, ele diz assim: para apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, passado, ele deu a vida. Presente, ele santifica o dia a dia pela lavagem da água e na palavra. Mas no futuro, ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Amém? O amor de Cristo é a certeza da nossa glorificação. É a certeza que um dia nós vamos ser livres de toda mácula, ou seja, de toda mancha. Nós vamos ser livres de toda ruga, porque não há mais corrupção. Onde está a morte, o seu aguilhão? É necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, no futuro, Cristo vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Nós vamos receber um corpo revestido de glória, um corpo livre do pecado, um corpo que não envelhece, que não se destrói, nem coisa semelhante, mas um corpo santo e um corpo sem defeito. Tudo isso é resultado da obra de Cristo. E Paulo, ele usa todas essas ilustrações que mostra o relacionamento entre Cristo e a igreja, para mostrar o cuidado que o marido deve ter para com a sua esposa. Aí no versículo 28 ele diz assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então ele terminou de mostrar Cristo cuidando da igreja como o corpo de Cristo. Cristo deu a vida pela igreja. Cristo santifica a igreja. Cristo vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e sem defeito. Aí ele diz assim: assim também devem os maridos. Então os maridos devem seguir o exemplo de Cristo. Então esse aqui é o pilar da doação. O marido dando a vida, o marido cuidando, protegendo, amando, conservando a sua esposa. E ele diz que cuidar da esposa é cuidar do próprio corpo. Amar a esposa. Quem ama a sua mulher, repita comigo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Então, quando eu demonstro o meu amor pela Márcia, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu dou a minha vida por ela, eu estou amando a mim mesmo. Então, o cuidado, a proteção, o zelo. Então, aqui a compreensão que realmente, para Deus, marido e mulher são uma só carne. São uma só carne. A mulher, ela faz parte do corpo. Houve uma fusão, casamento para Deus, ele vai falar isso na frente, é uma unidade. Por isso que o que Deus uniu, não separe o homem. Olha a profundidade das relações de como deve ser o casamento cristão. Então, se a mulher entendeu a sua posição e zelar para que a liderança do marido no Senhor seja uma casa abençoada e o marido se entrega, dá a vida por ela, esse casamento passa a ser o quê? Uma bênção, um exemplo, algo maravilhoso. Versículo 29 diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém?
Se a gente encontrar com alguém pegando uma brasa de fogo esfregando na perna, o que a gente vai pensar? Pegando uma faca e dando umas facadas na própria perna. Ó, esse rapaz aí não está bem não, né? Vamos ter que chamar um médico aí. É o que Paulo está falando assim, ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta. Ou seja, o homem já nasce com o instinto de cuidar do próprio corpo. É uma defesa natural, alimentar-se, vestir, tomar banho, proteger o corpo, buscar um conforto, tomar um remedinho para dor, cuidar de um ferimento. Isso está no instinto humano, o cuidado consigo. Então Paulo está mostrando o seguinte aqui, ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Então, se eu entendo que a minha esposa é a minha própria carne, ou que a vida dela fundiu com a minha vida, eu não vou fazer nada que prejudique a minha esposa. Eu vou alimentar, vou vestir, vou cuidar, vou proteger, vou me preocupar com a vida dela. Então aqui mostra o cuidado do marido para com a sua esposa. E ele termina, assim também o Senhor cuida da igreja. Pergunta, o Senhor cuida da nossa vida? O Senhor nos alimenta? O Senhor nos guarda? O Senhor cuida das nossas feridas? O Senhor está conosco todos os dias? Então ele está falando, como Cristo cuida da nossa vida como igreja, é responsabilidade, é dever do marido cuidar da sua esposa. Versículo seguinte, versículo 30. Diz assim, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aqui é uma expressão da graça maravilhosa de Deus. Não somente Deus nos salvou do pecado, do inferno, como nós fomos incorporados ao corpo de Cristo. Então, quando nós ouvimos o Evangelho de Deus, fomos convencidos pelo Espírito Santo, enxergamos os nossos pecados, nos arrependemos e confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós fomos inseridos na igreja como corpo místico de Cristo. Nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo. E assim como qualquer um de nós cuidamos do nosso próprio corpo, Cristo cuida da sua igreja. E Cristo nos estima, ou seja, nos dá valor como parte integrante do seu próprio corpo. Então esse Cristo nos alimenta, nos santifica, nos exercita. Cristo cuida da nossa vida. Então, ele usa esse relacionamento entre a igreja e Cristo para mostrar como deve ser o relacionamento do marido cristão e da mulher cristã. E para encerrar, no versículo 31 ao 33, ele mostra o real sentido do casamento para Deus, ou seja, o pilar da unidade. Como Deus vê esse casamento. Então, versículo 31, ele diz assim, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Paulo, ele está fazendo aqui uma citação de Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 narra a instituição do casamento por Deus. Então ele mostra que no plano original, quando Deus instituiu o matrimônio, há alguns princípios. Primeiro, deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixar aqui não é abandonar. Olha, eu casei agora, meu pai com a minha mãe, que se exploda. Não é isso. Mas um princípio é o seguinte, que quando nós casamos, corta-se o cordão umbilical e forma-se uma nova família. A partir do momento que você amou a sua esposa e decidiu
casar-se com ela, vocês dois vão se fundir e formar um só corpo. Então, a pessoa mais importante para a sua vida é a sua esposa. Os filhos são a nossa herança no Senhor, mas um dia eles vão casar e vão formar outra família. Mas o princípio para o casamento dar certo é deixar o homem, o pai e a mãe. A partir do momento que casou, os probleminhas vão surgir. Você tem que resolver entre você e a sua mulher, entre você e o seu marido. Quem casa quer o quê? Quem casa quer o quê? Casa. Isso é bíblico também. Não tem esse versículo na Bíblia, mas tem um princípio: deixar o pai e a mãe. Ou seja, não pode haver influências externas no casamento. Para que tudo dê certo, a mulher tem que realmente entender o papel dela, o marido tem que entregar a sua vida, e as decisões eles vão tomar juntos no Senhor. Aí ele diz aqui: e se unirá a sua mulher, e serão os dois numa carne. Então, para Deus, há uma união real entre essas duas pessoas. Então, quando Deus olha para a minha vida e a vida da dona Márcia, Ele vê uma unidade composta, uma só carne. Então, a alegria dela é a minha alegria, a tristeza minha é a tristeza dela, a prosperidade minha é dela também, as dificuldades são minhas e dela, tudo é nosso. Então, quando a gente casa, é a língua do nosso, é uma unidade. Existe uma união real. Isso é tão importante que, se a gente conservar esses dois fatos básicos, que casar é deixar pai e mãe, e casar é ser uma só carne, nós vamos evitar um monte de problemas, de brigas entre parentes e brigas entre os cônjuges. Isso é fundamental. Aí ele continua no versículo 32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, Paulo agora ele está encerrando, mostrando como Deus vê o casamento. Ele diz que, olha, deixar pai e mãe é se tornar uma unidade, e ele fala: grande é esse mistério. Ou seja, ele faz essa comparação final, assim como a nossa união com Cristo nos faz ser o corpo, nos faz pertencer ao corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Ele mostra que no casamento é a mesma coisa. A mulher e o marido, eles têm o mesmo sentido do relacionamento entre a igreja e Cristo. Aí ele diz assim: digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Isso ele já tratou lá no capítulo 2, quando ele mostra que a igreja era o grande mistério de Deus que esteve oculto nos tempos. Que mistério é esse? Se a gente lê as páginas do Antigo Testamento, a gente não enxerga a igreja com clareza, mas a nós foi revelada, de Deus trazer povos de todas as nações, e através da fé em Cristo, serem unidos em Cristo e formar um único corpo. Isso é o grande mistério de Deus. E ele mostra que, assim como na relação que existe entre Cristo e a igreja, se encontra um modelo para a relação matrimonial. Ou seja, assim como para Deus a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça desse corpo, o casamento também é uma unidade perfeita, na união do marido e da esposa. Aí ele termina o versículo 33 dizendo: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher,
como a si mesmo. E a mulher, reverencie o seu marido. Aqui ele faz um resumo de tudo que ele começou. Marido, ame a sua mulher, entenda que ela faz parte do seu corpo, trate ela bem, siga o exemplo de Cristo, entregue a sua vida para ela, para que ela possa se sentir amada, cuidada, protegida. Mulher, reverencie o seu marido, ou seja, se submeta a ele por amor, reconheça o seu papel no casamento, um papel de ajudadora, um papel de auxiliador, um papel de uma pessoa idônea, de uma pessoa semelhante, que está ali para ajudar o seu marido a conduzir essa instituição tão maravilhosa que é a família. Eu digo uma coisa, se todos os casais cristãos seguissem essas instruções divinas, não havia briga, nem separações e nem divórcios. Não tem. Sem demagogia. Para a honra e glória do Senhor. Esse ano eu vou fazer 25 anos de casado. Na minha casa não tem briga. Nunca pensamos em separação, muito menos em divórcio. O casamento cristão não tem lugar para isso. Se a esposa entendeu a responsabilidade do marido e dá a vida para que o casamento seja um sucesso, se o marido entrega a sua vida seguindo o exemplo de Cristo, a nossa casa, ela passa a ser um pedacinho do céu. Eu tenho prazer de estar na minha casa. A nossa casa tem que ser um lar abençoado. E eu digo para você, onde Deus está, meu irmão, é uma bênção. Que Deus abençoe as suas vidas e que realmente nós possamos seguir a palavra de Deus, as instruções que Paulo diz aqui para o casamento. Amém? Então, hoje nós analisamos esse intervalo aqui do capítulo 5, versículo 22 ao 33, em que mostra o comportamento dos cônjuges cristãos, os 3 pilares do casamento. O pilar da submissão, que é os deveres da esposa cristã, o pilar da doação, os deveres do marido cristão, entregar a vida e amar a esposa como seu corpo, e o pilar da unidade, entendendo que o que Deus uniu, jamais o homem separa. Amém? Deus fez uma unidade perfeita. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos, Senhor, na tua casa, estudando, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor verdadeiramente possa nos ajudar a vivermos conforme a tua palavra, essa palavra, Senhor, que santifique. Eu peço a Deus que o Senhor venha trabalhar no coração das esposas da sua igreja, e que o Senhor venha trabalhar no coração dos maridos, ó Pai, e que cada um de nós possa cumprir, Senhor, a tua vontade, e que a nossa casa seja uma casa abençoada, e que a nossa casa seja um exemplo, e que verdadeiramente o nosso lar possa ser um diferencial e brilhar no meio de uma geração corrompida. Senhor, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes, e juntos vamos dizer amém.